Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Direito Tributário 2, que é focada no estudo das normas gerais do CTN. Hoje nós veremos o tema responsabilidade por infrações e sanções em matéria tributária. O tema de responsabilidade, nós vimos, ele está disciplinado no CTN, do artigo 128 ao 138. No artigo 128, nós encontramos genuína norma geral, onde são condensados os requisitos para a eleição de responsáveis tributários, responsáveis em matéria tributária, e esta eleição, esta indicação deve se sujeitar, deve obedecer os princípios da legalidade e da capacidade contributiva, de forma que somente a lei pode eleger responsáveis tributários. E, para ocupar o posto de responsável tributário, entenda-se, para assumir legalmente o dever de pagar tributo por fato gerador alheio e por capacidade contributiva alheia, o Código exige uma vinculação econômica para com o fato gerador. Então, o responsável eles tem que estar, diz o Código, indiretamente vinculado ao fato gerador, e nós vimos que essa vinculação dita indireta, na verdade, precisa ser uma vinculação econômica que lhe permita se ressarcir do ônus econômico do tributo, já que, repita-se, ele é obrigado a pagar tributo, ele tem, portanto, obrigação própria por fato gerador alheio, entenda-se por capacidade contributiva alheia. Nos artigos seguintes, o Código traz um extenso rol de hipóteses de responsabilidade, que não é um rol exaustivo. Nós já vimos, não é um rol taxativo. O legislador ordinário, desde que obedeça aqueles requisitos que acabamos de mencionar do artigo 128, ele pode eleger outros responsáveis. E a partir do artigo 136, nós vemos a atenção do legislador se deslocar para responsabilidade pela prática de infrações. Vale dizer desde logo que são muito poucos os artigos do Código versando sobre o tema de sanções, de infrações e sanções tributárias. Nós nos ressentimos de uma norma geral um pouco mais minudente, um pouco mais dedicada ao estudo, ou à disciplina, melhor dizendo, das infrações e sanções em matéria tributária. Sendo o Código tão lacônico, o que acontece? Os legisladores ordinários acabam tendo uma ampla liberdade, né, e por esta razão acabam prevendo, né, previsões, né, dispondo de forma bastante discrepante e, em nosso sentido, algumas vezes muito exageradas, com um punitivismo exacerbado, quando versa sobre sanções tributárias. Aqui o mapeamento geral, que nós acabamos de falar, e no artigo 136, ele começa, portanto, a adentrar no tema. Infrações são nada mais do que ilícitos fiscais tipificados. Esses ilícitos, eles podem ser pecuniários ou não pecuniários. Entenda-se, se for pecuniário, ocorrerá a violação de uma obrigação tributária principal, ou seja, estaremos diante do que a doutrina costuma chamar de infração material ou infração substantiva. Um ilícito não pecuniário é a violação de uma obrigação acessória, né, que também é classificado como uma infração formal ou adjetiva. É possível haver uma violação de obrigação tributária principal ou de uma obrigação tributária acessória, ou ainda é possível haver a violação de ambos, como nós comentaremos um pouco mais adiante. O que é importante saber é que a infração sempre será a descrição de um ilícito fiscal devidamente tipificado em lei.
Recordando que o artigo 97 do CTN, seu inciso 5, ele traz expressamente o princípio da legalidade para o tema de infrações e sanções tributárias. A responsabilidade do contribuinte pela prática, ou do responsável, né, pela prática de infrações, é um tema muito polêmico, né? Ainda remanesce acesa controvérsia em torno do tema. Isso porque o artigo 136 do Código, numa interpretação que nós entendemos muito atabalhoada, parte da doutrina se posicionou no sentido de se tratar ali de uma responsabilidade objetiva. Diz o artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos. Pois bem, quando o legislador aqui fala, né, que a responsabilidade pela prática infracional independe da intenção, alguns autores, numa leitura apressada, entendemos pouco refletida ou por vezes até tendenciosa, acabaram entendendo que estaria o código albergando responsabilidade objetiva pela prática de infrações fiscais, o que não é correto e nem poderia acontecer. Porque as sanções tributárias, no mais das vezes, são sanções pecuniárias, e abra-se um parêntese, entendemos as sanções pecuniárias como as mais adequadas para a punição do ilícito estritamente fiscal. Né? Eventuais sanções que não sejam pecuniárias, elas irão desafiar o crivo de constitucionalidade, recordando que a jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal tende a inquiná-las como inconstitucionais, porque violam aí os princípios comenzinhos de liberdade de iniciativa e de desenvolvimento de atividades econômicas. Inclusive também o devido processo legal. Ora, se há o não pagamento de um tributo, existe um devido processo legal previsto em lei que precisa ser seguido e não poderia o fisco, salvo hipóteses absolutamente excepcionais, pretender compelir ou coagir o contribuinte ou responsável pelo pagamento de tributo mediante retenção de mercadorias, clausura de estabelecimentos, suspensão ou cancelamento de inscrições cadastrais, seja CNPJ, CPF e congêneres. Voltamos a dizer que há exceções bastante, eu diria, seletivas. Uma decorre, né, de uma decisão já não tão recente do STF, já vai lá uma década, que é o caso da American Virginia, em que o STF considerou que poderia a Receita Federal aplicar pena de encerramento ou clausura de estabelecimento, impedindo, né, uma indústria de cigarros de funcionar. E esse entendimento excepcional ele decorreu do fato de que o IPI ele é um fator preponderante na formação do preço e os ministros se sensibilizaram com o argumento de que a sonegação ou o não pagamento contumaz de IPI ele violaria ou infirmaria a livre concorrência. Nós criticamos essa decisão do Supremo, né? Muito embora concordemos que o IPI tem um fator muito preponderante na formação do preço do cigarro, já que as alíquotas são exageradamente altas, sob o pretexto de uma extrafiscalidade, né, para inibir consumo, mas não incumbe a Receita Federal a defesa da ordem econômica. Né? Existem órgãos especificamente competentes para este tema, especificamente trata-se o CAD, e curiosamente, né, no cigarro nós temos uma indústria altamente concentrada, né? E as indústrias
que são indústrias regulares, elas dominam a grande maioria do mercado. De forma que existe esse precedente do Supremo, cujos fundamentos nós acreditamos que há ali um desvio de finalidade, um desvio de função da própria Receita Federal, cuja função é arrecadar, né? E ela não fechou o estabelecimento para proteger a ordem econômica, né? O que não lhe competiria, né? Sua função é arrecadar tributos. Um segundo precedente, esse recentíssimo, foi um precedente em que se permitiu a retenção de mercadorias até o pagamento de tributos devidos na importação. Aqui também nós vemos, né, uma mudança de um entendimento tradicional do Supremo, por enquanto, e espera-se que assim se mantenha, restrito às hipóteses da importação, mas nós observamos atônitos e com grande preocupação uma tendência do Supremo de flexibilizar os limites impostos às potestades punitivas confiadas à administração pública, em especial à administração tributária. Pois bem, via de regra, nós continuamos com esse entendimento de que as sanções mais adequadas para a punição do ilícito estritamente fiscal, entenda-se aquele extrapenal, são as sanções pecuniárias. E o CTN, ao prever, né, que a responsabilidade pela prática infracional independe da intenção do agente, aqui houve uma leitura apressada, talvez viciada, de que a responsabilidade pela prática infracional independeria de culpa. E o CTN não diz isso. O que ele diz é que independe da intenção. Culpa é diferente de intenção, como nós sabemos das noções mais rudimentares do direito e que são estudadas à saciedade no direito penal. Quando se diz, né, que independe da intenção, há aqui a dispensa do dolo. Não é necessário dolo, a configuração de dolo para a punição do ilícito estritamente fiscal, né, extrapenal, que é feita pela administração fazendária. Olha, não tem que se indagar ou perquirir da intenção, se foi intencional, se não foi intencional, mas isso não quer dizer ser prescindível de culpa. Ao contrário, nós nos filiamos à corrente daqueles que entendem que não pode haver qualquer manifestação punitiva ou manifestação das potestades punitivas do Estado sem culpa, onde não haja sequer um grau leve de culpa. A culpabilidade, portanto, assim entendemos, ela limita e restringe o poder punitivo do Estado em qualquer que seja a sua manifestação, seja no âmbito do direito penal ou no âmbito de qualquer outro ramo do direito. No direito penal há peculiaridades porque há tipos penais, como exemplo, os próprios crimes contra a ordem tributária, cujo dolo se faz imprescindível. Mas, tratando-se de infrações estritamente fiscais, o dolo não é necessário, já que independe da intenção da agente na redação do artigo 136. Mas aqui, frise-se, nós não entendemos haver dispensa de culpa. Nós entendemos que a responsabilidade ela é subjetiva e não prescinde de culpa. Responsabilidade objetiva por prática de ilícitos nos parece algo extremamente primitivo, algo do tempo da barbárie, quando se punia, aplicando-se sanções decorrentes de meras condutas objetivamente consideradas. É muito importante esse ponto e nós nos filiamos às correntes que entendem tratar-se de responsabilidade subjetiva. Nós não nos filiamos à corrente dos autores, ou mesmo, né, jurisprudencial, que entende tratar-se de responsabilidade objetiva. Falando de jurisprudência, chega a ser contraditória
há várias decisões do STJ no seguinte sentido: a responsabilidade pela prática de infrações tributárias ela é objetiva, mas deve-se levar em conta a intenção do agente ou a boa-fé do agente. Ora, se ela é objetiva, a boa-fé seria irrelevante. Se a boa-fé deve ser levada em consideração, é porque ela é subjetiva. E, portanto, nós nos filiamos, né, à corrente da responsabilidade subjetiva. Há alguns autores que consideram tolerável a responsabilidade objetiva extraída nessa interpretação, no nosso sentido equivocado do artigo 136, porque o Código teria alguns lenitivos, atenuadores ou atenuantes dessa responsabilidade objetiva, como ocorre no artigo 108, inciso 4, que prevê que a interpretação ou a integração da legislação tributária deve ser feita com base na equidade. E o parágrafo 2º do artigo 108, ele veda o emprego da equidade para a dispensa do pagamento de tributo. Ora, numa interpretação inversa, podemos entender, portanto, que o campo propício para a aplicação da equidade é exatamente o campo de infrações e sanções. Se o Código veda, buscando aqui fielmente implementar o princípio da legalidade em matéria de tributo, se ele veda a dispensa do pagamento de tributo por força da equidade, podemos entender que a dispensa do pagamento de sanção não está vedada e deverá ocorrer sempre quando a equidade assim demandar. Portanto, por força da equidade prevista no parágrafo 2º do artigo 108 do CTN, não apenas podem os aplicadores da legislação tributária, mas devem tais aplicadores adequar a sanção à infração que busca ser por ela punida, com base na equidade, que, entenda-se, é um outro giro vernacular, é um outro nome que se pode atribuir à proporcionalidade. Sempre que a sanção se revelar desproporcional ao ilícito que ele é pressuposto, ao fato concreto que atrai a sua aplicação, não apenas poderá, mas, repita-se, deverá haver a adequação, a conformação desta sanção, desta consequência, aos graus de culpabilidade e reprobabilidade inerentes à conduta que está sendo punida. Também outro lenitivo, outro atenuante que há no Código é o indúbio pró-contribuinte do artigo 112. Né? Aqui nós temos um dispositivo que recebeu em duvidosa inspiração no direito penal. Também há uma acesa controvérsia se seria um princípio indúbio pró-contribuinte ou indúbio pró-infrator. As opiniões aqui se divergem, mas um ponto é pacífico. Havendo dúvida quanto à capitulação do fato, a tipificação do fato, o enquadramento em tipo infracional, quanto à natureza da infração, quanto à autoria, seja qual dúvida for em matéria de sanção ou de infração, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao infrator. Aqui o legislador ele incorporou no artigo 112 do CTN uma regra geral da repressão que é oriunda lá do direito penal. E há ainda outros lenitivos ou atenuantes, como, por exemplo, a do artigo 106, inciso 2 do CTN, que prevê a retroatividade benigna das normas tributárias sancionadoras, mais uma vez, com induvidosa inspiração no direito penal. O que nós vemos com muita naturalidade, já que o direito penal tem uma maior maturidade no tratamento do ilícito. O direito penal ele já tratava do ilícito quando sequer existia o direito tributário enquanto um ramo didaticamente autônomo da ciência do direito. Eu diria, séculos antes, já eram construídos os princípios que buscavam limitar as potestades punitivas do Estado
em matéria penal, e como nós falamos e temos sustentado em nosso magistério, estes princípios oriundos no direito penal firmam-se como genuínos princípios gerais da repressão, devendo exercer influência também em outros ramos do direito, onde quer que se manifeste potestade punitiva do Estado, em qualquer de suas manifestações. São, portanto, várias correntes que nós podemos identificar em torno da responsabilidade pela prática de infrações. Nós temos um trabalho publicado na revista da Faculdade de Direito da UFMG, no qual nós mapeamos 5 diferentes correntes em torno do tema. Desde a corrente puramente adotando a responsabilidade objetiva, nesta má interpretação do artigo 136, até os autores que entendem que a responsabilidade ela pode ser objetiva desde que atenuada pelas mitigantes que nós acabamos de falar, né, as previsões mitigadoras dessa responsabilidade previstas no próprio Código. Há autores que entendem que se trata de responsabilidade subjetiva, aos quais nos filiamos. E dentro deste conjunto, há autores mais radicais, que entendem que o artigo 136 ele seria inconstitucional. Então, criticando a primeira corrente, né, ou as 2 primeiras correntes, que interpretam o artigo 136 como tendo instituído uma responsabilidade objetiva, esses autores entendem que responsabilidade objetiva em matéria infracional é absolutamente inconstitucional. Nós poderíamos até e tenderíamos a concordar com esses autores, mas há uma divergência de premissa, já que nós entendemos que o artigo 136 não acatou ou não instituiu responsabilidade objetiva e nem poderia fazê-lo, mas sim uma responsabilidade que independe de intenção, mas não de culpa. E há autores também, numa corrente muito interessante, que nós temos aqui como um de seus corifeus, o Luciano Amaro, que entende ser possível e ser mais adequado para o direito tributário nós entendermos que a responsabilidade ela é objetiva, mas sendo admissível uma presunção de culpa. E ao falar em presunção de culpa, isso pode soar estranho, né? Como o francês tem uma expressão, fait mal aux oreilles, né? Faz mal aos ouvidos falar em presunção de culpa, porque nós estamos muito acostumados a ouvir falar em presunção de inocência, que é um princípio constitucional do direito penal, né? Que está esculpido na Constituição, e que tem também sido, né, bastante questionado recentemente, né, como nós falamos, nós vemos com preocupação o recrudescimento de potestades punitivas do Estado, né? Então, a presunção de inocência tem sido infirmada em vários discursos políticos e até em decisões judiciais. Nessa modalidade de presunção de culpa presumida ou de presunção de culpa, por que ela existe, né? Aqui houve um interessante trabalho de sopesamento de princípios, né? Nós temos o princípio de presunção de inocência lá do direito penal, que, como falamos, irradia sua influência e deve irradiar sua influência em outros ramos do direito. Mas nós temos também no direito tributário um outro princípio, que é o princípio da praticidade, que é o princípio que busca tornar mais ágil, mais prática e, eu diria, nesse caso, até execuível as competências fiscalizatórias da fiscalização, né, da Receita Federal, das receitas estaduais e municipais. Ora, realmente seria muito difícil para os auditores fiscais buscar perquirir e fazer prova de culpa para imputação de cada penalidade. Ou seja, sempre quando lavar um auto de infração, seria muito penoso exigir dos auditores fiscais fazerem prova da presença de culpa dos contribuintes ou dos responsáveis. Por esta razão, o princípio da praticidade ele chega a admitir uma presunção de culpa, né? E aí, neste sopesamento,
de princípios, o princípio da praticidade acaba prevalecendo sobre o princípio da presunção de inocência, admitindo, então, uma presunção de culpa. E notem bem, a presunção de culpa parece, né, ser algo agressivo, mas ela é muito melhor do que a responsabilidade objetiva. Porque havendo a presunção relativa de culpa, e é importante frisar isso, essa presunção deveria sempre ser relativa, é permitido ao infrator ou ao suposto infrator produzir prova que demonstre a ausência de sua culpa. Ele pode comprovar ter agido com todo cuidado, com zelo, não ter praticado desídia, negligência, imperícia, o que é muito melhor do que a responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, a ausência de culpa não é nem tema de defesa. Tem nem que ser perquirido. Se a responsabilidade objetiva, pouco importa a presença de culpa ou ausência de culpa. Esta, sim, ela é nefasta, ela é cruel, ela é primitiva. A presunção de culpa, ela admite a culpa como tema de defesa, como matéria de defesa. E uma vez demonstrada a ausência de culpa, por exemplo, né, um contribuinte pode demonstrar, olha, eu não paguei os tributos por força da pandemia, fui obrigado a fechar meu estabelecimento, deixei de oferir receitas. Ora, poderia ser dele exigida alguma sanção? Poderia ser imputada a ele a exigência de uma conduta diversa? Olha, eu deixei de pagar o tributo porque privilegiei o pagamento dos meus empregados, obedecendo uma ordem de preferência prevista na própria Constituição, no próprio CTN. Né? Ou eu deixei de pagar o meu tributo porque o meu principal cliente foi impontual, não me pagou, levei o calote, eu não tinha recursos suficientes para honrar o pagamento do tributo. E se isso for provado em perícia, nos parece que esse contribuinte não deveria ser punido. Né? Claro, o tributo deveria ser cobrado porque foi realizado fato gerador, mas ele não deveria ser punido. Portanto, a teoria da responsabilidade por culpa presumida nos parece uma boa opção dentre, ou a melhor opção dentre aquelas que são ventiladas na doutrina pátria e que foram mapeadas nesse artigo publicado na revista da Faculdade de Direito da FMG, que aludimos há pouco. É importante nós percebermos que existem diferenças na responsabilidade pelo tributo, responsabilidade por infrações estritamente fiscais e responsabilidade penal. E o que nós observamos, no mais das vezes, é uma grande confusão. Né? Infelizmente, no Brasil, a responsabilidade por infrações tributárias ela é tratada de forma indiscriminada com a responsabilidade pelo pagamento do tributo. É o mesmo procedimento, é a mesma autuação, é o mesmo processo, de forma indiscriminada, né? Se uma pessoa é responsável pelo pagamento do tributo, automaticamente ela será responsável pelas infrações decorrentes de seu não pagamento. E nós entendemos que esse é um equívoco. Né? Esse é um equívoco. Há alguns ordenamentos jurídicos onde essa distinção ela fica clara, como, por exemplo, podemos citar na Espanha, são processos distintos. Né? E a responsabilidade pelo pagamento do tributo é um processo, será cobrado o tributo do contribuinte ou do responsável, né? Tendo como princípio diretivo capacidade contributiva, e a responsabilidade pelo pagamento de infrações, no mais das vezes multas, é um processo separado. Por quê? Muitas vezes um sujeito passivo do tributo pode não ter praticado nenhuma infração. Por que ele vai, então, se submeter ao pagamento da sanção? Né? A responsabilidade por infrações, nós já falamos, entendemos que ela se sujeita ao princípio da culpa ou da culpabilidade. Vamos aqui, então, buscar sistematizar brevemente e fazer essa distinção. A responsabilidade tributária é o dever do recolhimento do tributo. Né?
e seus consectários sem qualquer feição repressiva, entenda-se os juros, né? E como nasce o dever de recolher o tributo? É com a prática do fato gerador, né? Se nós estamos falando de responsabilidade tributária, o fato gerador foi realizado por outrem. O professor Paulo aufere seus vencimentos, né? Aufere rendimentos decorrentes de seus vencimentos como professor, mas a obrigação de pagar o imposto sobre a renda auferida pelo professor Paulo é imputada ao FMG. Fonte pagadora deve reter o imposto sobre a renda. Então, nós temos aí um exemplo de responsabilidade tributária, né? A obrigação nasce com o fato gerador praticado pelo professor Paulo, e nasce a obrigação da UFMG, na qualidade de responsável tributário, de recolher este tributo. Responsabilidade por infração é diferente, é a sujeição dos efeitos combinados nas normas sancionadoras, com efeitos punitivos. São manifestações de potestades punitivas confiadas à administração fazendária. E a responsabilidade penal também é diferente, né? Nós temos aqui, né, o dever estatal de punir a prática de ilícitos penais, sempre com condutas típicas, ilícitas e culpáveis, né, antijurídicas e culpáveis, e essa imputação ela deve ser feita exclusivamente pelo Ministério Público e exclusivamente aplicada em juízo, né? E aqui há o princípio da reserva jurisdicional. Portanto, não é a administração pública que vai poder imputar uma prática, né, ou uma sanção penal sobre qualquer pessoa, né? O princípio são regimes jurídicos distintos, né? Tanto o pagamento do tributo, ou o pagamento de uma sanção estritamente fiscal, ou o pagamento de uma sanção decorrente de um crime contra a ordem tributária, estão sujeitos a princípios distintos, princípios retores distintos. Responsabilidade tributária, já vimos, princípio da capacidade contributiva. O legislador não pode imputar o dever de recolher tributo a qualquer pessoa. Somente poderá fazê-lo a uma pessoa que tenha vinculação econômica para com o fato gerador, que lhe permita se ressarcir do ônus econômico do tributo. Quando a UFMG paga o imposto de renda incidente sobre o rendimento do professor Paulo, o que ela faz? Ela retém na fonte, ela se indeniza, ela vai se ressarcir. Por quê? Porque a capacidade contributiva não é dela, é do professor Paulo. Professor Paulo quem manifesta a riqueza alvejada pela tributação. Ele, portanto, que deve sofrer o ônus econômico do tributo. E há, portanto, uma relação econômica entre o FMG e o professor Paulo que permite o legislador eleger ao FMG, a fonte pagadora, como responsável tributário. Não pode o legislador, por exemplo, eleger o nosso monitor, André, né, sorte do André, como como responsável pelos tributos devidos pelo professor Paulo. Não pode. Por quê? O André não tem nenhuma vinculação com o fato gerador? Tem. Ele tem uma vinculação acadêmica, mas não é econômica. Não há uma vinculação que permita ao André se forrar desse ônus econômico. Portanto, ele não pode ser eleito responsável tributário. No caso de sanções estritamente fiscais, é a culpabilidade. Quem não participa da infração com pelo menos algum grau, por mais leve que seja, de culpa, não poderá ser punido. E essa noção é uma noção já muito antiga e que tem sido olvidada pelos adeptos da corrente, que, friso mais uma vez, entendemos equivocada, que teria, né, albergado o artigo 136 do CTN, uma responsabilidade objetiva. E, por fim, nas sanções cominadas, né, aos crimes contra a ordem tributária, será imprescindível o dolo. E, com relação ao pressuposto fático, né, o que faz nascer o dever de pagar tributo é o fato gerador. Né? E o que faz nascer o dever do responsável
é um fato superveniente ao fato gerador, sempre fato lícito ou, eventualmente, um fato ilícito que pode estorvar a satisfação do crédito tributário. Então, aqui nós costumamos citar o exemplo, né, da sucessão causa-mortes. Vovô ganhou na loteria, realizou o fato gerador do imposto sobre a renda. Neste exemplo, nós desprezamos a retenção na fonte, né? Senão estraga aqui o exemplo. Daqui a pouco um aluno vem e fala, ó, não tem retenção na fonte? Tem. Aí estraga o exemplo, né? Mas vovô ganhou na loteria, desprezando retenção na fonte, ele tem que pagar imposto sobre a renda. Antes de vovô pagar imposto sobre a renda, vovô vem a falecer. Ora, vovô realiza o fato gerador, nasce obrigação tributária para vovô, em decorrência de um fato superveniente. Qual o fato superveniente? A morte. A satisfação do crédito tributário pode ficar comprometida, porque o sujeito passivo era o vovô morreu, quem vai pagar o tributo? Então vem uma norma, que nós chamamos de norma assecuratória, que busca assegurar a satisfação do crédito tributário, e que vem imputar o dever de recolher o tributo ao espólio ou aos herdeiros de vovô. Diferentemente, ocorre a responsabilidade, né, a imputação de responsabilidade pela prática infracional. Para se imputar a responsabilidade pela prática infracional, o pressuposto fático da infração sempre será um fato ilícito, sempre. Necessariamente ilícito. E no caso, né, da responsabilidade penal, sempre, né, um fato tipificado, antijurídico e também culpável. O requisito, né, para a imputação desta consequência prevista na norma secundária, ou seja na norma sancionadora, no caso de responsabilidade por infrações e responsabilidade penal, ou seja na norma secundária assecuratória, no caso de responsabilidade tributária, são também diferentes. Né? Para que alguém possa ser responsabilizado pelo pagamento de tributo de outrem, tem que haver vinculação econômica ao fato gerador. Falamos aqui, já repetimos isso algumas vezes. Para que alguém possa ser imputada a sanção estritamente fiscal, é necessário ele ter praticado a sanção, a infração, ou ao menos dela participado em sua ilicitude, com algum grau de culpa. Né? E muito similar à responsabilidade penal. Né? Como falamos, né, alguns limitadores do ius puniendi do Estado são genuínos princípios gerais da repressão, que podem e devem gerar efeitos onde quer que se manifeste potestade punitiva da administração pública. Nos crimes contra a ordem tributária, para nós tratarmos de forma mais minudente, é importante nós termos uma noção. Né? Como nós falamos, perdão, André, você quer comentar algo? Professor, só quero sugerir a gente dividir a aula para, ou então depois desse slide, para poder não ficar muito longa. Combinado.